Fala, fala, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Chegando aqui para um giro de notícias nessa segunda-feira, dia 28 de outubro, que dia maravilhoso. É o dia nosso, é o dia do flamenguista, daquele torcedor, daquele patrimônio, do maior patrimônio da instituição. Dia hoje também que pode ser especial, afinal, às 4 horas da tarde. Já coloca aí o seu alarme, porque Vini Júnior vai ter, se Deus quiser, a premiação de melhor do mundo, do Ninho para o Mundo. E hoje, às 4 horas, começa a cerimônia lá na FIFA. E a gente, obviamente, vai estar acompanhando e torcendo muito, né? Desde 2007, um jogador brasileiro não ganha tão honraria. A última vez foi Kaká, então tem muito tempo. Se eu não me engano, em 2007 foi o lançamento de um iPhone. Então, assim, para vocês verem como o mundo, né, evoluiu bastante. E hoje a oportunidade de ver um flamenguista ganhando esse título, cara, a gente fica muito feliz e vai torcer muito por isso. Obviamente, também traremos aí algumas informações a respeito de arbitragem que foi afastada pela CBF, sobre o Felipe Luiz, que começa hoje mais uma preparação visando os dois próximos jogos, Juventude e a primeira final contra o Atlético Mineiro. Felipe Luiz, que está bem empolgado com dois nomes que ele viu evolução e que ele acredita que vai dar retorno. Lembrando que quarta-feira, contra o Internacional, às 7 horas da noite, vai ser mais uma partida para ser aquele teste final, aquele teste de fogo antes desse confronto contra as galinhas pela Copa do Brasil. Você que está chegando, meu amigo e minha amiga, sobe esse like, tá? Ainda mais hoje, que é um dia especial para a gente, sobe esse like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no Visão Rubro-Negra. Deixa aí o seu comentário aqui abaixo, tá? Você que é flamenguista raiz, deixa o seu comentário aqui abaixo. E, obviamente, quem puder compartilhar, dar aquela moral, chamar a galera, a gente agradece demais, tá bom? Vamos lá, primeiramente, sobre a questão da arbitragem afastado. A CBF decidiu deixar de molho, deixar para uma revisão técnica de desempenho, né, uma avaliação, alguns árbitros aí que atuaram nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Um que estava no VAR, que é o Diego Pombo, entre Flamengo e Juventude. Juventude reclamou demais e esse árbitro foi afastado. Rodrigo Guarizo também, que estava responsável pelo VAR, Vitória e Fluminense, também foi afastado. Lembrando que ambos iriam atuar pela Série B essa semana. Hoje, inclusive, teria jogo, mas a CBF colocou uma nota oficial ali dizendo, né, que esses nomes estariam aí sendo avaliados pela comissão de arbitragem. Aí teve também, obviamente, o Ramon Abate-Abel, o Flávio Rodrigues e o Braulio da Silva. O Juventude, ele ficou muito na bronca com o Braulio por conta do pênalti marcado em cima do Gerson, que me desculpa, ali foi pênalti. Lances como esse é marcado o tempo inteiro, só contra a gente que estava deixando passar desapercebido. Palmeiras e Fortaleza mesmo, dois pênaltis, um inclusive totalmente discutível, que só teve ali um contato praticamente nada. O cara se jogou e o Ramon Abate-Abel foi na dele. O pior é o VAR, né? Se fazer de cego nessas situações. Então, o que aconteceu? O Juventude pressionou, teve também a expulsão do Nenê, que a gente aqui é muito transparente para falar para vocês que, cara, de fato, não era um lance para expulsão, não era. Assim, você falar o nome Carvalho, né? Tô adaptando aqui para não falar o palavrão. Você falar o nome Carvalho é algo natural. Os jogadores falam isso com tranquilidade. Numa bola, num passe com um companheiro, com uma decisão de arbitragem, com VAR. Assim, é um nome como se fosse falado num debate. Então, de fato, o Braulio inventou uma expulsão para o Nenê que não era necessário. Mas, de qualquer forma, os demais lances não teve problema. Foi totalmente justo, mas aí o Juventude conseguiu afastar o Braulio. Flamengo, isso só mostra, né, o quanto a nossa diretoria não tem força de nada, porque o Flamengo foi prejudicado na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo foi prejudicado em vários jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Fluminense, e a gente não tem força, né, para poder reclamar, para poder tirar um árbitro, para esse cara afastar, para esse cara não apitar mais jogos do Flamengo. Depois a diretoria fala, a gente enviou 30 ofícios para a CBF. Meu amigo, eu não quero saber de ofício, eu quero saber o Flamengo lá na porta. É o Flamengo lá todo dia, no Rio de Janeiro, é na nossa casa. Então, assim, não tem desculpa de translado, de distância e etc. O que está faltando é uma diretoria que se preze com respeito o suficiente para ter moral nesse quesito nos bastidores. Pelo menos o Ramon Abate-Abel também está suspenso
a princípio, pelo que eu fiquei sabendo, uma semana. Muito pouco, né? Uma semana é pouquíssimo. O Ramon Abate-Abel, acho que é um dos árbitros que mais facilita a vida do Palmeiras. Sempre que esse cara apita jogos do Palmeiras, dificilmente o Palmeiras perde ou empata. Empatou por um milagre. Fortaleza conseguiu ali aqueles 2 gols, com bola rolando, sem injustiça. O Vojvoda reclamou muito também na coletiva da arbitragem. E a torcida do Flamengo pressionou, tá? Nas redes sociais, sobre a arbitragem do Ramon Abate-Abel, sobre ele estar sempre apitando os jogos do Palmeiras, ele está sempre favorecendo os paulistas. A pressão funcionou e ele também foi devidamente suspenso, tá? Eu fico me perguntando, e a gente deve saber aí, provavelmente, ou ainda hoje ou até amanhã, quem vai ser o árbitro da primeira final da Copa do Brasil. Confesso para vocês que eu estou extremamente curiosa. Muito, muito, muito curiosa qual vai ser o árbitro para domingo no Maracanã. Lembrando a vocês que hoje já começa a venda de ingressos para essa final, tá? Então você, torcedor, comece a acompanhar o site aí, superingresso.com, para você adquirir o seu bilhete, porque hoje já começa a ser vendido e é para lotar, é para fazer mosaico, foguetório, é para fazer pressão. A gente tem que conseguir um bom resultado no jogo da ida para jogar totalmente ali a responsabilidade no jogo da volta para o time mineiro, tá certo? Falando em ajustes, em treinos e tudo junto que a gente precisa se preparar, hoje, depois de ontem, domingão de folga, após vitória contra o Juventude, o elenco se reapresenta nessa segunda-feira. E nessa reapresentação, o Flamengo tem aí uma preparação importante para quarta. Quarta-feira é um jogo que a gente pode denominar assim, céu ou inferno. Como assim, Letícia? Céu é a gente ganhar e subir para a terceira posição. Inferno, nesse caso aqui, seria a gente perder e ir para a quinta, sair do G4. Então, entendem como a linha é muito tênua e a gente consegue tanto tá no G3 quanto tá no G5. Então, o Flamengo vai ter que ter uma certa também seriedade para essa partida quarta-feira. Além dele, a gente também já vai começar a preparação hoje para o confronto com o Atlético Mineiro no domingo. O Felipe Luiz, inclusive, até ressaltou na última coletiva o quanto o elenco estava enxuto, o quanto ele estava quebrando a cabeça pelas ausências que ele já tem, pela questão de outros que estão sentindo, outros que estão no sacrifício. E o Felipe Luiz está preocupado, até pela questão do Alexandro. O Alexandro está fazendo uma preparação também especial, porque ele acabou sentindo desconforto muscular na coxa direita, e desde quando ele sentiu isso, ele está passando aí por um cuidado à parte, fazendo reavaliações. A tendência é que ele seja titular domingo, quarta-feira não deve jogar, novamente deve ser o Ayrton Lucas, e ele deve estar sendo preparado aí para atuar no domingo, que ele consiga estar à disposição. No Campeonato Brasileiro, para quarta-feira, ele já vai ter aí, obviamente, o retorno do Bruno Henrique, que cumpriu uma suspensão automática. Ele vai ter a ausência do Léo Pereira e do Arrascaeta, então vai ter mais 2 peças aí para ele também quebrar a cabeça. Possivelmente Fabrício Bruno e Charlie Alcaraz, né? Deve ser os nomes aí que eu acredito que serão utilizados, além de Pulgar e Bruno Henrique, que eu imagino que possa voltar ao time. E o Felipe Luiz também deixou evidente na última coletiva que ele não descarta preservar alguns jogadores. Ele até falou assim, é uma boa pergunta se vai preservar ou não. Temos esse jogo importante para a gente, o Inter é um time forte. Vou começar a preparar e estudar esse jogo. A gente está com um grupo muito enxuto, não podemos preservar muita gente porque somos o que somos. Temos lesionados, lesões graves, já somos poucos. O que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, outros vão descansar. Mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante. Você vê que o Felipe Luiz, ele basicamente falou assim, quarta-feira alguns vão jogar, outros vão descansar. Aí entra mais um discurso que a gente fez uma live ontem com o Júlio Miguel Neto, de que eu também acho que um amarelo mandrake ali, o Arrascaeta e o Léo Pereira procurou para descansar essa semana, para estarem mais inteiros no domingo. E que assim seja, né? Pelo menos é a nossa expectativa. Nos bastidores, Felipe Luiz está muito empolgado com 2 nomes que ele está começando a avaliar internamente, deu oportunidade e mostrou efeito. O primeiro nome é Michael, nosso robozinho. Felipe Luiz deixou bem claro, é um jogador fundamental para mim nessa reta final e nesse decorrer do campeonato. E o Michael, quando foi perguntado sobre as lesões, sobre os problemas, ele basicamente falou que ele está tentando cuidar do que ele pode ao seu alcance,
que infelizmente teve uma lesão e que ele não pode mudar, mas que ele se esforçou e é fato, ele estava cuidando de manhã, tarde e noite para se recuperar o mais rápido possível e que ele quer, obviamente, voltar bem e poder ajudar o grupo. Porém, quarta-feira, eu acredito que o Bruno Henrique deve jogar. Bruno Henrique, retornando de suspensão, deve ser o preterido pelo Felipe Luiz para começar o jogo. E o Michel talvez entre no decorrer do jogo, ou então será também descansado, como o Felipe disse, para essa partida no domingo. Afinal, vai ser Michael e Gabigol, provavelmente no ataque, contra o Atlético Mineiro. E o segundo nome que o Felipe Luiz está extremamente empolgado, elogiou demais, é o Everton Araújo. Todo mundo estava na expectativa de ver o Charlie Alcaraz como substituto do De La Cruz, mas o Felipe pegou um nome que, inclusive, muita gente ficou, caramba, que risco, né, você não botar o Alcaraz em campo e botar o Everton Araújo. Pois ele, mais uma vez, correspondeu, recebeu a chance e abraçou, não se escondeu do jogo, se encaixou, por incrível que pareça, até muito bem para um primeiro teste com o Eric Pulgar, se movimentou bastante em campo. Eu estava observando os números do Everton Araújo, ele deu basicamente 76 passes certos e somente 5 errados, ou seja, teve uma precisão de 93%, além de sofrer faltas, além de finalizações a gol, porque se tiver espaço ele arrisca. Então é um cara que me parece muito maduro. E o Felipe Luiz disse sobre ele que é um jogador que, na opinião dele, tem uma capacidade incrível de aprender, porque é muito disciplinado e focado. Você, quando olha para o Everton Araújo, você percebe isso, que ele é disciplinado, que ele é focado, que ele é concentrado. Você não vê ele brincando, nem parece, inclusive, que ele tem 21 anos de idade. E aí o Felipe Luiz falou assim, quando eu passo a instrução para ele, ele arregala o olho, ele quer aprender, ele quer absorver todo momento. E foi assim com os treinos. A tendência, a expectativa que eu tenho é que ele vai evoluir bastante, tanto como ser humano, como jogador. E ele controlou muito bem o meio de campo. Então, eu imagino que ele deve receber, e deveria mesmo, né, receber mais uma oportunidade. O meio de campo, inclusive, coerente para quarta-feira pode ser Pulgar, Everton Araújo mais uma vez e o Charlie Alcaraz no lugar do Arrascaeta, juntamente com o Gerson, né? Pode ser um meio de campo coerente contra o Internacional, que a gente também teria 2 marcadores e 2 caras com mais liberdade para poder atacar e criar. Mas a gente vai trazer mais detalhes para vocês durante a semana. Obviamente, a quarta-feira também vai ter pré-jogo, tem pós-jogo, então assim, tem muita coisa para a gente falar. Não se esqueça, galera, de subir esse like, de se inscrever no nosso canal. Hoje o nosso giro vai ser bem curto e bem rápido, tá? Mas a gente deve voltar aí, obviamente, mais tarde e amanhã, 11h40, ao vivo, tá bom? Não se esqueça aí de compartilhar também. Além de deixar o like e se inscrever, que é de graça, compartilhe o nosso conteúdo do Visão Rubro-Negra, tá certo? Tamo junto. Isso aqui é Flamengo e até mais. Fui, nação!